Estou pregando em Efésios desde o segundo semestre do ano passado e chegamos ao capítulo 5, no último dia do Senhor pela manhã, ao versículo 18. Paramos aqui no versículo 18. E hoje, nessa manhã, nós nos deteremos no versículo 19. Mas eu não farei uma exposição nessa manhã do versículo 19 propriamente dito. Ainda não é o momento para fazer a exegese do versículo 19. E por quê? Porque assim como aconteceu no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, onde ali o apóstolo Paulo fala do fundamento da igreja, como se referindo aos apóstolos e profetas, eu precisei fazer uma digressão com vocês e aprofundar um pouco mais o que significa os dons revelacionais e assim deixar claro para os irmãos as razões ou a razão da nossa fé, porque nós reformados cremos que tais dons não mais permanecem em nossos dias, no contexto da nova aliança agora. Eu também farei algo semelhante com esse versículo 19. Em outras palavras, antes de expô-lo de maneira clara, direta, o que realmente ele significa, eu vou fazer uma digressão aqui, falando sobre o livro dos Salmos, uma vez que o nosso entendimento confessional, histórico, é de que esse versículo faz uma referência ao Cântico dos Salmos, e do Cântico dos Salmos somente. Esse é o nosso entendimento. Eu quero que você entenda isso logo de cara aqui. Essa é a premissa da qual eu parto. Esse é o meu pressuposto. E creio que esse é o entendimento do texto. O versículo 19 de Efésios 5, Paulo ensina aqui o cântico exclusivo dos Salmos. Mas antes de, como eu disse, fazer a exegese do texto, você precisa ver o pano de fundo. Você precisa entender o contexto maior de todo esse entendimento. E aí você diz assim, reverendo, então nós iremos hoje começar a falar já da salmodia exclusiva. Sim, mas ainda não propriamente dita. Eu vou voltar um pouco mais ainda com vocês. Hoje, nessa manhã, já explicando isso logo no início, eu vou mostrar para os irmãos, ou começar a apresentar um pouco disso, o livro dos Salmos. Eu quero que vocês comecem a conhecer um pouquinho desse livro. Então, a gente vai voltar consideravelmente, até chegar de forma mais direta na exclusividade do canto dos Salmos. Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 21, a leitura. Mas, como eu disse, o texto base do sermão, dessa minissérie, que começa hoje, não sei ainda exatamente quando nós terminaremos, ainda estou vendo isso, mas serão alguns sermões. O texto base dessa série é o versículo 19. Leitura do 1 ao 21. Diz assim o Senhor nosso Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o sol referia é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que, lamentavelmente, um dos problemas que temos que enfrentar é a velocidade com que as pessoas desejam que as coisas sejam realizadas. E sim, nós temos benefícios com que isso nos traz, no caso, pensando aqui na tecnologia. Velocidade, nesse sentido, ela é boa, sim, mas nós temos o hábito, temos cultivado isso em nossa cultura, de porque conseguimos agir com uma certa agilidade, algum tipo de habilidade em certas áreas da sociedade, a gente quer aplicar isso a tudo, como se tudo em nossas vidas pudesse ser resolvido ou ajeitado ou até mesmo explicado muito rapidamente. Qualquer demora a mais, qualquer tipo de tempo que é requerido para alguma coisa ser mais bem realizada, se transmite uma ideia de frustração. Eu não aguento esperar isso tudo. É muito tempo para que isso seja feito. E esse tipo de raciocínio, ele acaba entrando, ganhando espaço em nosso meio, em nossa vida com o nosso Deus. E aqui eu estou falando de forma mais direta, em nosso conhecimento da palavra, até porque toda a área de nossas vidas, ela é sim em relação ao nosso Deus. Mas o meu ponto aqui é especialmente na compreensão da palavra. Quantas pessoas, devido não apenas a isso, mas esse é um dos pontos, a facilidade com que tem de buscar um conhecimento, ou no caso uma informação, um acesso, num clique, acham que tal procedimento é o padrão em teologia. Acham que é possível rapidamente resolver questões teológicas que são debatidas por séculos. Não, isso não é apenas visto em seminaristas. Sim, é verdade que seminaristas são bem mais propensos a isso, tanto pelo fato de estarem lidando com teologia de forma mais técnica e frequentemente, como também serem, via de regra, muito inclinados ao debate. E aí acham que podem resolver, repito, questões que já são tratadas há muitos séculos, com um clique, com um texto, com uma mera explicação muito rápida, sem gastar tempo se debruçando, estudando e assim aprendendo para só então depois de muito estudar, ensinar. E ensinar também com cautela. Ensinar também com calma. Ensinar também envolvendo muito tempo gasto naquele ensino. Esse é um assunto, o qual eu já apresentei para vocês antes da leitura, que é um exemplo disso. Se você pegar no contexto mais abrangente acerca do culto, o culto ele acaba, por muitas vezes também, sendo tratado assim, como se pudéssemos falar sobre isso de uma forma muito, muito rápida. E veja, um dos problemas com isso, de você ser muito veloz em abordar questões teológicas, especialmente questões teológicas que requerem um cuidado maior para explicar, é que você tem a tendência de ser vago. Você não vai ser tão profundo. Você agirá de forma superficial na sua explicação, porque o seu entendimento é superficial. Você conhece pouco daquele assunto. Infelizmente, uma demonstração disso em nossos dias também é o que nós vemos na própria internet. Até pastores acham que podem falar de questões profundas em poucos minutos e isso já basta, já é suficiente. Não, não é. Não é. Eu quero já colocar esse ponto aqui no início para vocês. Não apenas com relação à salmodia, mas com relação também a qualquer questão teológica, especialmente aquelas que requerem um trabalho maior. A sua vida cristã e a minha, ela não tem facilidades.
Pessoas que vêm à fé cristã achando que tudo está resolvido agora, né? Agora só é bênção em cima de bênção. Tudo bem, existe um sentido que isso é verdade, mas não no sentido que elas aplicam esse entendimento. De como se não fosse existir mais nenhum tipo de dificuldade. Agora é tudo facilmente acontecendo em minha vida e sem resolvendo. Não, não é assim. Deus nos fez para trabalhar. E trabalhar também está incluso conhecer a sua vontade revelada a nós. E isso exige esforço e tempo, suor, paciência. Você não vai conseguir chegar a conclusões teológicas profundas sobre qualquer doutrina se você não gastar um tempo considerável lendo e ouvindo e orando e meditando nessas verdades. Você não conseguirá. Como eu disse há pouco, você será apenas alguém que é no máximo um papagaio de pirata. Você ouve ali, guarda, retém algum tipo de informação e reproduz apenas aquilo que o outro falou, mas sem nunca ter experimentado pessoalmente aquilo. Sem ter conhecido pelos próprios olhos e ouvidos, mas absorvido o conhecimento e levado à sua prática. Para que o conhecimento se internalize em você. Com a ação divina, obviamente. E assim você possa falar com segurança sobre um assunto. Dar a razão à nossa fé, para você fazer isso, dar a razão à sua fé, você precisa ter segurança no que você fala. E para ter segurança, demanda tempo, paciência, trabalho, muito estudo. Somente assim você conseguirá fazer da forma como Deus ordena. É impressionante também como nós gastamos tanto tempo com outras coisas. E aqui eu não estou nem falando com relação a coisas pecaminosas. Estou falando com relação àquilo que, por exemplo, na sua área de expertise, na sua vocação, no seu trabalho, fora de casa e dentro de casa. Quanto tempo você gastou e gasta para se desenvolver nessas áreas? Uma habilidade para cozinhar melhor, uma habilidade para ensinar melhor, desenvolver uma habilidade para produzir, vender, enfim, criar melhor. Mas no conhecimento teológico, doutrinário, pouco tempo você tem gastado. E aí você confia simplesmente no seguinte: eu vou chegar no pastor, vou fazer a pergunta a ele, ele vai me responder em 5 minutos, e olha lá, vou contar aqui o tempo. E pronto, eu já tenho a resolução do problema. Não é assim. Principalmente para presbiterianos. Nós não fazemos 2 dedos de teologia. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Bem, hoje, nessa manhã, nós começaremos essa minissérie, como eu falei para vocês, acerca do Cântico dos Salmos. Mas antes de você saber o porquê que você deve cantar somente os salmos no culto solene, e naquilo que envolva a adoração a Deus, como o culto doméstico e também o culto individual, sendo o nosso ponto principal o culto solene, você precisa conhecer o que você deve cantar. Você percebe o que eu estou querendo dizer com isso? Antes de você conhecer, antes de saber o porquê você deve cantar somente os salmos, você precisa necessariamente conhecer o que você deve cantar. Ou seja, você precisa ter uma teologia bíblica correta acerca do livro dos salmos. Não adianta você simplesmente sair daqui, depois de 1, 2 ou 3 sermões, e, eu tenho que cantar os salmos. Mas você não tem nenhuma intimidade com o livro dos Salmos. Você não sabe nada do livro dos Salmos. Talvez o máximo que você tenha feito é deixado na sua casa aberto no Salmo 91, a Bíblia. Ou muitos já fizeram isso. Aqui vai me proteger. Bíblia aberta, Salmo 91, estou garantido. Garantido coisa nenhuma. Nunca nem leu o Salmo 91, quanto mais cantou. Então não conhece. Ou então só sabe de qual o Salmo 23. Mas não tem um entendimento correto acerca do livro como um todo, da sua teologia, da sua estrutura, do seu lugar no cânon bíblico, e assim por diante. Características que são importantes para que você possa compreender o livro e assim lançar luz ao assunto da salmodia exclusiva. Sim, eu sou convencido acerca disso, de que uma das razões
para se rejeitar não apenas o cântico exclusivo dos salmos do culto solene, mas o próprio cântico dos salmos. Porque sim, pasme, já adiantando isso que a gente veremos na série, há pessoas que rejeitam o cântico dos salmos no culto. Não apenas a exclusividade dele, mas têm dificuldades em cantá-los, argumentando contra eles. Pois bem, uma das razões, a ignorância quanto ao livro dos Salmos. Não conhecem basicamente sua estrutura e sua teologia. Essa série, como já falei também para vocês, ela vai demandar alguns sermões e você perceberá já agora, já deve estar notando isso, que eu não estou pregando exatamente como eu costumo pregar. Exatamente não, da mesma forma não. Com a mesma estrutura de sermão não. Por quê? Porque aqui é um momento diferente. Eu estou fazendo uma apologética doutrinária. Eu estou defendendo uma doutrina, começando a defender uma doutrina para vocês. Então, não vai ser aquele sermão como vocês normalmente escutam, né? Começo, meio e fim, aquele padrão, bem assimetria. Não. É uma série, começa agora e veremos aí alguns sermões para frente. Então, não entenda hoje o final do sermão como agora, conclusão, pastor? Não tem conclusão, vai ficar aberto. 3 pontinhos, até chegarmos finalmente na conclusão. Veja, muito mais frequentemente do que parece, as pessoas elas enxergam o livro dos Salmos como se fosse uma espécie de coletânea aleatória de poemas individuais sobre tópicos variados. Não é assim que você talvez veja o livro dos Salmos ainda? Ou já tenha visto? Como se fosse uma espécie de vários poemas aleatórios colocados ali sem nenhum tipo de atitude voluntária, deliberada, organizados, mas sem ter uma organização formal, padrão. Há pessoas que olham os Salmos assim, como se fosse uma espécie de vários poemas aleatórios. E, de fato, meus irmãos, é compreensível que exista esse tipo de entendimento, uma vez que há essa ignorância acerca do livro. Não há um reconhecimento, por parte de muita gente, de uma mensagem principal ou de mensagens principais em todo o livro, que mostram assim a sua unidade, que mostram assim a sua coesão, as ênfases específicas dos salmos, até mesmo algum tipo de fluxo estrutural presente no livro. É difícil observar isso quando não se lê, quando não se aprofunda neste livro. Contudo, essa dificuldade acerca do livro dos Salmos não é um problema moderno. Pelo menos não com relação a ver nesse livro algum tipo de estrutura bem delineada. Agostinho, em seu comentário ao livro dos Salmos, comentou todos os 150, ele esboçou algo nesse sentido, falando sobre essa dificuldade de enxergar isso, mostrando assim haver algo de misterioso no livro dos Salmos. Contudo, mesmo que todos os elementos que ligam uma parte do livro à outra não sejam tão assim aparentes de forma imediata, há sim pistas suficientes que nos dão evidência de que há uma estrutura neste livro, que há sim uma coerência e há sim razão para cada salmo estar no seu devido lugar. De fato, quanto mais uma pessoa estuda a mensagem total do livro dos Salmos, mais convencida ela se torna de que existem mais interconexões na estrutura e na teologia desse livro tão precioso para a igreja. Citando aqui os autores de um comentário recente sobre os Salmos, eles escrevem sua abordagem ao saltério, explicando no processo porque a introdução de todo o livro está sendo reservada até que o 3º volume, que trata dos Salmos, do 1 ao 50, tenha sido concluído. Veja o que eles dizem, escute o que eles dizem. Pelo fato de não considerarmos o saltério, como alguns outros comentaristas, como nada mais que um depósito de salmos individuais, mas sim como uma entidade sucessivamente desenvolvida, no entanto, harmonicamente estruturada, cuja forma dá uma dimensão adicional de significado a cada salmo individual, a introdução só pode ser composta de modo significativo depois de analisarmos todos os salmos individuais. Ou seja, qual é o entendimento desse comentarista aqui? É que
Você só pode fazer uma introdução ao livro todo depois que você conhece o livro inteiro. E percebe assim a sua interconexão, a sua estrutura, a sua teologia conectada. A semelhança de um pregador, que ele só escreve a introdução, se você sabia disso, só escreve a introdução no final. A introdução de qualquer um que prepara um sermão não é feita no início do sermão. Primeiro, o pastor, o pregador, ele se debruça sobre o texto, lê, aprofunda, conhece o texto, os pontos, os subpontos, e depois de o esqueleto montado, depois de a estrutura já ter sido esboçada ali, o que ele faz? Ele escreve a introdução e a conclusão. Só pode introduzir algo que você conhece. Só pode falar com propriedade acerca de um assunto, apresentando ali de forma inicial do que ele trata, se você tiver se debruçado sobre ele como um todo. Sem isso, é impossível introduzir fielmente qualquer assunto. Qual o problema com isso? Um deles, a pessoa pode estar muito bem falando algo na introdução que não está conectado com o que diz o restante do livro. Bem, meus irmãos, nesse estudo da estrutura dos Salmos, do livro dos Salmos, há pelo menos duas contribuições significativas para esse processo interpretativo. Primeiro, escute, tem o potencial de descobrir conexões internas entre os vários salmos. Esse estudo mais aprofundado, ele dá essa condição. Você passa a perceber, a observar conexões internas entre os vários salmos. Você vai parar de vê-los de forma tão isolada. Em segundo lugar, também fornece luz adicional para cada salmo individual, com base nessa estrutura interna. Veja como as duas coisas funcionam bem. Quando você se debruça sobre os salmos e começa a conhecê-lo, você percebe as conexões ou interconexões que existem entre os salmos, entre eles, mas também essa interconexão lança luz em cada salmo individualmente, compreendendo tanto aquilo que é individual, como também o todo, o coletivo do livro. Ambos os elementos têm o potencial de descobrir o significado mais rico do saltério como um todo, bem como em relação às suas várias partes. É óbvio, deixando também claro isso no início aqui, que é impossível saber exatamente como a forma final do saltério se deu, de forma exata, como isso aconteceu. No entanto, algumas coisas são certas acerca da formação desse livro tão precioso. Meus irmãos, todas as evidências apontam para o fato de que Davi compôs um grande número de salmos por volta do ano 1000 a.C. Sim, nós sabemos por seu conteúdo que alguns salmos foram compostos até 500 anos depois, uma vez que descrevem respostas ao exílio e à restauração de Israel. Você pode pensar agora, por exemplo, no Salmo 137, que eles cantam ali às margens do rio da Babilônia. Também é sabido que um organizador ou organizadores ordenaram essa coletânea de 150 salmos em 5 livros. 5 livros. Que eles possuem tamanhos de forma significativa irregulares. Vejamos. Primeiro livro dos Salmos, ou seja, 5 livros que formam o grande saltério. Do Salmo 1 ao Salmo 41. Você pode abrir o livro dos Salmos, inclusive, agora e ver isso daí. Salmo 1 ao Salmo 41. É o primeiro livro dos Salmos. Aqui eu estou apresentando para vocês de forma inicial só essa estrutura macro. Ao longo da série, eu pretendo aprofundar um pouco mais essa questão dos 5 livros. Inclusive, hoje mesmo, ainda pela manhã, se der tempo, eu vou fazer isso. Segundo livro, formado de 31 salmos, que vai do 42 até o 72, que nós lemos essa manhã. 42 ao 72. Terceiro livro, 73 até o 89. São 17 salmos. E também 17 salmos, o quarto livro, que vai do 90 até o 106. E o quinto e último livro,
São 44 salmos. É o maior dos livros. Do 107 ao 150. 5 livros que formam o saltério. Bem, além disso, também entre os estudiosos, há, pelo menos na sua maioria, um consenso de que houve alguma pessoa, ou pessoas no plural, que trabalharam na organização desse grande livro. E aí, veja, a pergunta é, quem é esse autor? Ou, nesse caso, esse editor, esse organizador? Quem foi esse homem que fez essa organização? Nós não temos a resposta exata para isso. Alguns entendem que o organizador final do livro dos Salmos é Esdras. Nunca o culto aqui nessa igreja, pelo menos escrito por minha liturgia, é sem sentido. Você ouviu nessa manhã o texto de abertura, Esdras, capítulo 3. Esdras é o nome principal levantado por estudiosos acerca dessa possibilidade, que talvez tenha sido o organizador final do livro dos Salmos. Ele, ainda que não tenha sido ele, não tenha dúvida que isso aconteceu no período pós-exílio, e também, ainda que tenha começado um pouco antes, pode ter começado, mas depois disso certamente se concluiu. Mas certamente também, se não foi Esdras, foi alguém da mesma categoria que Esdras. Um sacerdote, um escriba, alguém talhado por Deus para este propósito. Lembre-se do que a própria palavra de Deus fala acerca de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6 e versículo 11. Diz assim, Esdras 7, versículos 6 e 11. É dito que ele era versado na lei de Moisés, o escriba das palavras, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor sobre Israel. No versículo 10, do capítulo 7 de Esdras, é dito que ele, Esdras, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E entenda que lei referida aqui em Esdras, bem como em outras passagens também, ou Torá, não é uma palavra que se aplica somente na palavra de Deus ao Pentateuco. Também tem abrangência, ela também é usada para se referir a algo que inclui história, profecia, poesia, sabedoria. De tal forma que o texto pode sim estar fazendo uma referência ao que Esdras também se debruçou a trabalhar na organização de uma série de poemas, de orações que formavam ali um inário para adorar a Deus. Veja, esse Esdras aqui, ou então alguém na mesma categoria que Esdras, foi usado pelo Senhor para fazer a composição final do livro que serviria para adorar ao Senhor Deus. Tenha isso em mente. A gente nem chegou ainda lá no assunto propriamente dito. Mas você precisa entender que agora, nesse período em que isso acontece, os salmos estão sendo ali finalizados na sua composição, na sua estrutura do livro, nas mãos desse sacerdote, desse escriba, ou de alguém próximo a Esdras, é colocada a responsabilidade de ordenar os cultos para buscar a face do Deus Altíssimo em adoração. Entre os exilados da Judéia na Babilônia e mais tarde na própria Judéia, após o retorno do exílio. Deus separou um sacerdote, um escriba, para compor essa parte final dos salmos, que seriam usados no culto. Você tem alguma dúvida disso? O texto que você ouviu nessa manhã, Esdras 3, quando eles estão ali se reunindo para adorar ao Senhor, e o templo nem tinha sido ainda finalizado por completo. O que eles cantam? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Eles estão cantando salmos. Na liderança do sacerdote. Da liderança daquele que muito provavelmente foi o organizador final desse livro majestoso. À sua disposição, meus irmãos, está a coletânea ali, estava a coletânea dos salmos que foram transmitidos por 400 a 500 anos, desde os dias de Davi, em cerca de 1000 a.C., até os eventos trágicos do exílio de Israel e da modesta restauração em cerca de 516 e 536 até 515 a.C. Esses preciosos salmos têm levado o povo de Deus através de todas as experiências imagináveis. Deixa eu falar uma ilustração aqui que é de um autor bastante conhecido. Essa ilustração que ele traz para você captar melhor a ideia do que foi essa composição final do livro dos Salmos. Ele diz o seguinte: sua tarefa, a desse homem que organizou esse livro, pode ser comparada com a de uma amiga de uma noiva. Nos dias atuais, que foi convidada para organizar as flores para uma cerimônia de casamento. Será um grande encontro. 1000 pessoas podem estar presentes. Será que a pessoa responsável por essa apresentação artística, em nome de sua amiga íntima, vai arrumar de forma irrefletida sua coletânea de flores em uma massa informe, colocá-las em um vaso de barro comum e finalizar seu trabalho? Será que uma mulher que vai ajudar a sua amiga em seu casamento a organizar a festa, a cerimônia do casamento, ela vai fazer de qualquer forma? Sem organização? Sem padrão? Sem beleza? Claro que não. Seu arranjo floral deve ser cuidadosamente trabalhado para realçar a beleza de cada lírio, rosa e íris. De modo semelhante, o organizador final, ou organizadores do saltério, teria sido bastante deliberado no arranjo do tesouro reunido dos salmos. Sim, ele bebeu da tradição, certamente, de um arranjo que já existia dos salmos já compostos, mas ele também teve participação nesse arranjo final. E sim, ele foi bastante deliberado na arrumação de cada salmo e agrupamento de cada um deles. A estrutura não é aleatória, ele possui uma estrutura, um padrão. Você quer ver isso? Primeiro, observe. Há um grande grupo de salmos conhecidos por Davi, que foi escrito por Davi, que é posicionado na linha de frente da coletânea. Você pode ver isso nos primeiros livros dos salmos, do 1 ao 41. Vários ali são salmos que refletem o confronto de Davi com os seus inimigos, enquanto o reino está sendo estabelecido, do 1 ao 41. Em seguida, veja, olha o padrão. Do 1 ao 41, vários conflitos de Davi com seus inimigos e o reino sendo estabelecido. Isso apontando para o reinado messiânico de Cristo. Tá? Em segundo lugar, o organizador dos salmos, que talvez tenha sido Esdras, ele declara as vitórias do Senhor sobre as nações. Ao mesmo tempo que descreve as comunicações com as nações, que culminam na perspectiva de um reinado mundial do filho de Davi, que vai do Salmo 42 ao 72. Você ouviu nessa manhã, o Salmo 72, que é o Salmo de Salomão, fala do reinado do filho de Davi. Você sabe quem é o filho de Davi, para quem, em última instância, o saltério aponta, como toda a palavra de Deus. Então, essa segunda parte, do 42 ao 72, fala das vitórias do Senhor sobre as nações. E esse reinado dele sobre todo o universo. Em seguida, do 73 ao 89, há aqui os conflitos com as potências estrangeiras. E terminando com a devastação do povo e o lançamento da coroa do Messias na poeira. Você pode observar que o Salmo 73 até 89, ele tem esse tom de um povo sendo devastado e sofrendo com os seus algozes. Mas logo em seguida, em resposta a essa nota trágica ali do Salmo, que termina no Salmo 89, nós temos a abertura do quarto livro com o Salmo 90, que cantamos essa manhã. O Salmo de Moisés.
E esse salmo, meus irmãos, vocês ouviram, vocês cantaram. Perceba, ele tem um caráter majestoso. E ele serve como introdução ao quarto livro, que leva o povo de Deus a uma perspectiva mais madura acerca do reino de Deus. Ou seja, depois de salmos que falam do povo sendo atacado e sofrendo golpes dos seus inimigos, o Senhor abre uma nova sessão agora, mostrando a sua majestade, a sua glória, e fazendo com que o povo entenda que esse reino, a despeito disso, ele continua avançando. Salmo 90, versos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E veja como esse reinado do Senhor, sobretudo, ele é enfatizado nesse quarto livro. Salmo 93, Salmo 93, Salmo 96, Salmo 97, Salmo 99, todos esses, 93, 96, 97, 99, são salmos que começam com a expressão, que utilizam a expressão, reina o Senhor. Reina o Senhor. E no último livro, no quinto livro, nós temos uma ênfase maior na gratidão e no louvor a Deus. Do Salmo 107 ao 150, eles têm essa característica de render ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a parte final dos Salmos, esse último livro, o quinto livro, especialmente os últimos Salmos, eles são marcados por gratidão e louvor a Deus. Isso não é por acaso. Eles foram colocados ali para fechar de forma gloriosa, de forma a exaltar o nome de Deus no final do livro dos louvores. Uma outra característica do livro dos Salmos, para você começar também a conhecê-lo melhor, e essa certamente você já deve ter ouvido. O livro dos Salmos ele foi organizado principalmente por Davi, o rei Davi. A gente falar sobre isso de forma mais detalhada, eu queria que você, ainda sobre a questão dos 5 livros, escutasse o seguinte. Alguns comentaristas ao longo da história, eles correlacionaram, e ainda correlacionam alguns deles, os 5 livros dos Salmos ao Pentateuco. Cada livro, esses que eu citei para vocês, faz referência a um livro do Pentateuco. Então, nesse caso, seria o primeiro livro, o do 1 ao 41, seria uma referência a Gênesis. Do 42 ao 72, seria ao Êxodo e assim por diante. Só que essa abordagem tem sido criticada por alguns comentaristas também, dizendo que não tem como você ser tão preciso nesse comparativo entre os 5 livros do Saltério e o Pentateuco. Pelo menos não como alguns colocam. Todavia, é sim algo legítimo e você pode sim encontrar comparações entre o livro dos Salmos e o Pentateuco. De tal forma que você pode afirmar, sem nenhum tipo de dificuldade, que cantar os Salmos é cantar a lei, é cantar a Torá, é cantar a revelação divina. O que Deus revelou no Pentateuco, na base da estrutura de toda a sua revelação, é sim cantado nos Salmos. Não é à toa que você vai encontrar muitos salmos fazendo referência direta aos acontecimentos do Pentateuco, desde a criação, passando pelo Êxodo, dentre outras coisas. Que eu ainda pretendo também, se assim for possível, mostrar para os irmãos isso. Então, sim, tenha isso em mente. O livro dos Salmos, também em sua estrutura e teologia, tem uma interconexão muito forte, ainda que possa ser observado de que alguns extrapolam essa comparação, mas existe uma comparação muito forte entre o livro dos Salmos e o Pentateuco. Tanto é que eles são a exposição cantada desse livro. Além disso, cada livro dos Salmos que eu citei para vocês aqui, esses 5 livros,
eles terminam com uma expressão de louvor a Deus. Vá lá para o Salmo 41. Salmo 41 é o último salmo do livro 1 dos Salmos. E veja, Salmo 41, verso 13. Veja a expressão que aparece: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, eternidade, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Agora vá para o Salmo 72, versos 18 e 19. Estou mostrando para vocês cada salmo que conclui cada livro. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos lá. 72, versos 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Agora vá para o Salmo 89, verso 52. Salmo 89, verso 52. Bendito seja o Senhor, para sempre. Amém e amém. Agora vá para o Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. E do 146 até o 150, lá para o 150 que é o último, mas do 146 a 150, ele conclui cada livro com aleluia, que leva ao clímax todas as 4 doxologias anteriores. Sim, veja, cada final de livro, o 41, o 72, o 89, o 106, todos eles terminam com uma expressão de doxológica, de adoração a Deus, mostrando assim a sua conclusão, a sua estrutura, a sua organização, o padrão, concluindo o próprio livro dos Salmos com os 150 e até os anteriores também a ele, mostrando essa doxologia. É bem verdade, meus irmãos, que a fonte última dessa divisão quíntupla aqui do saltério, ela não pode ser determinada. Todavia, essa divisão em 5 livros tem sido parte integrante do saltério desde a antiguidade até os dias de hoje. Há um consenso também entre os principais estudiosos sobre este assunto. O livro dos Salmos está dividido em 5 partes. E nós vimos aqui algumas evidências que apontam para isso. E essa divisão, essa estrutura, aponta para uma organização feita por alguém que Deus usou para tal ofício. Além disso, vamos ver outra demonstração acerca de que há uma organização e há um padrão nos Salmos. Eu comecei a falar disso, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Os Salmos, eles também estão organizados, você vê essa organização através da referência que é feita aos títulos. Títulos a indivíduos específicos. Esse é um dos indicadores mais óbvios de que o arranjo deliberado do saltério é o agrupamento de certos salmos por referência a esses títulos a indivíduos específicos. Se tem uma expressão que aparece no hebraico, le David. Essa expressão significa para Davi, de Davi, sobre Davi. E vários salmos aparecem com essa expressão. É verdade que a autenticidade da autoria davídica ela tem sido regularmente questionada. Mas, meus irmãos, há evidências internas e externas que apoiam a autoria de Davi de pelo menos metade do saltério. Pelo menos metade do saltério, ele foi composto por Davi, pelo rei Davi. E quais são os argumentos que são usados para isso, de alguns estudiosos? Primeiro argumento. Os registros históricos de Israel afirmam repetidamente Davi como um compositor de salmos
e organizador de coros para serem acompanhados por instrumentos musicais. A consistência dessa evidência bíblica, que apresenta Davi em todas as perspectivas possíveis, como um músico criativo com papéis de liderança, as práticas de culto de Israel, elas não podem ser de forma nenhuma minimizadas. Vai lá 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. É um texto longo, e como eu tenho muitas referências para poder citar, eu quero que você dê uma olhada por cima aqui. 1 Samuel 16, versículo de número 14. Veja o que diz o texto. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 2 Samuel agora, 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. Capítulo número 1, versículo 17. Não lerei inteiro, só lerei o versículo 17 e 18. Depois os irmãos vejam com calma. 17 e 18, veja aí, só a introdução. 2 Samuel 1, 17 e 18. Planteou Davi a Saul e a Jonatã, seu filho, com esta lamentação, ou seja, depois que soube da morte deles. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. E aí vem em seguida aí esse hino sendo descrito. Capítulo 3 de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 33 e 34. Quando lamenta agora a morte de Abner, também esse hino aqui, essa poesia aqui. E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Capítulo 22, versículo 1. Veja, capítulo 22, versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. E aí, do versículo 2 em diante, até o versículo de número 51, você tem a descrição desse cântico. Capítulo 23 agora, capítulo 23, capítulo seguinte. Diz assim, versículo 1. São estas as últimas palavras de Davi, palavras de Davi e de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Percebe? Texto bíblico, por vezes, dando aqui testemunho de que Davi era um compositor, alguém que foi usado pelo Senhor para escrever canções de adoração a Deus. Não há dúvidas quanto a isso, meus irmãos. Além disso, veja 1 Crônicas, capítulo 6. Livro das Crônicas, capítulo 6, diz assim, capítulo 6, versículo 31. São estes os que Davi
constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Você pode ver isso também no capítulo 15 desse mesmo livro, versículo 16, capítulo 16, versículo 7, capítulo 25, versículo 1. São muitas referências, vai ficar gravado o sermão, você pode ouvir depois. São vários textos em Crônicas que mostram que Davi, não somente ele compôs cânticos para o culto, mas ele também organizou. Ele liderou aqui aqueles que iriam e separou esses homens para a adoração a Deus. Os músicos que foram designados pelo próprio Davi sob a direção de Davi. E depois de séculos e séculos após Davi, a mesma tradição, ou no caso, a mesma prática tradicionalmente passada, esse ensino, foi continuada. Segundo Crônicas, veja Segundo Crônicas. E é um texto que você ouvirá provavelmente algumas vezes nessa série que eu estou aqui iniciando hoje. Essa série dentro da grande série, né? Capítulo 29, versículo 30. Esse texto é importantíssimo, mas agora eu só vou citar um aspecto dele. Um aspecto. Mas já se atente para o peso que esse texto tem. Se atente para isso, para o peso que esse texto tem. Capítulo 29, versículo 30 do Segundo Crônicas. Então, o rei Ezequias, bem depois de Davi, então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos com as palavras de Davi e de Asaf. De Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. O mesmo padrão que você vai encontrar em Esdras 3, versículo 10, que você ouviu na leitura da chamada oração. Em Neemias 12, do 24 ao 46. Em Amós 6, 5. O mesmo padrão. Davi tanto foi aquele que compôs, como liderou outros que compuseram e dirigiram o canto ao Senhor na adoração. É inegável a relação que Davi tem com os salmos. Segundo argumento, os títulos de não menos que 73 salmos são mais bem entendidos, atestando a autoria davídica, podendo sim ser interpretado como de Davi, para Davi ou sobre Davi. Só os títulos dos salmos, boa parte deles, apontam para a autoria davídica. E terceiro, o Novo Testamento, meus irmãos, ele identifica Davi como autor de salmos específicos. O Salmo 2 é atribuído no Novo Testamento a Davi. O Salmo 16, o 32, o 69, o 95, o 109, o 110. E em vários desses casos, o argumento que é citado ou que é usado para ali, naquela situação, fundamentado no Salmo, ele depende da autoria davídica. A conexão entre a veracidade do argumento e a autoria do Salmo vinda de Davi. É impressionante como coisas como essa ainda chegam a ser questionadas no meio da teologia. Ora, há muitas razões para isso, mas não tenho uma dúvida que uma delas parte de argumento de gente liberal, que quer atacar o texto sagrado e assim não reconhecer a sua força. Então, Davi, ele é o autor de boa parte dos salmos, de pelo menos metade deles, ou quase isso. Bem, outra questão também com relação a isso ainda. Outro ponto importante que eu queria salientar para vocês nessa manhã é a própria... os pilares, melhor dizendo. Porque tem tanta coisa, irmão, estou tentando aqui condensar. Os pilares. Veja, o livro dos Salmos ele tem 2 pilares que você precisa também entender nessa manhã. Pelo menos começar a entender isso. O Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1 e o Salmo 2 são 2 pilares, são as bases de todo o livro dos Salmos.
Eles são de importância primordial para que você possa conseguir compreender os salmos como um todo. E nesses salmos, no Salmo 1 e no Salmo 2, você tem temas teológicos, 2 temas teológicos, que são apresentados nesse início e que vão ser reverberados em todo o saltério. No Salmo 1 e no Salmo 2. Estes salmos que são muito conhecidos, e você já os leu, acredito, pelo menos boa parte dos irmãos aqui, e certamente os que congregam conosco que já cantaram. Nós cantamos com frequência o Salmo 1 e o Salmo 2. Se você se lembrar, parar para pensar um pouquinho agora, você sabe quais são os temas principais do Salmo 1 e do Salmo 2. O Salmo 1 tem como tema principal a lei do Senhor, a Torá, a revelação divina. O Salmo 2 tem como foco principal o reinado do Messias. Esses 2 temas são enfatizados em todo o saltério. Por que frisar isso, pastor? Porque não apenas você já guardar essa questão dos temas, que a gente vai abordar mais tarde, se Deus quiser, mas também para que você já também perceba essa organização deliberada de Esdras ou de algum outro, porque os Salmos 1 e 2 foram colocados aqui propositadamente para servir como essa base da estrutura. A estrutura é construída ou ela é colocada sobre uma base muito bem firmada. De 2 salmos que falam de temas recorrentes em todo o saltério. A lei e o Messias. Agora, nessa primeira parte que eu estou concluindo aqui para vocês nessa manhã, quero me deter apenas com relação ao foco na Torá. Vá para o Salmo 1. Salmo 1, abra sua Bíblia no Salmo 1 e veja aí o foco na Torá. Observe o versículo 1. Observe que a inclinação aqui descendente do ímpio, ela é resultado do quê? Qual é o resultado? O resultado, melhor dizendo, o que causa aqui essa inclinação descendente do ímpio, dele andar assim em impiedade? Ora, ele é aquele que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele não ama a lei do Senhor, porque ele não guarda a lei do Senhor, porque ele não lê e medita na lei do Senhor dia e noite. Por isso, esse é o resultado. Ele anda em impiedade. Em contraste com isso, Salmo 1 vai mostrar para nós qual é a marca dos justos. Daqueles que fazem parte do povo da aliança, que servem e amam ao Deus da aliança. Eles guardam a lei, eles amam a lei, eles meditam na lei. Os ímpios, meus irmãos, eles são os inimigos dos justos, que são descritos já em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A inimizade que Deus colocou entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, ela é entoada nos Salmos. Aqui já entrando um pouquinho só nesse assunto, só um pouquinho. Quando você canta acerca dos ímpios nos Salmos, do que Deus faz e fará com eles, fica tranquilo. Você está cantando Gênesis 3,15. Foi o próprio Deus que colocou a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Foi o próprio Deus que disse que não há comunhão entre os filhos dele e os filhos do diabo. Logo, quando você canta isso nos Salmos, não com vingança pessoal, não dizendo que odeia no seu coração contra aquela pessoa, não é isso. Mas Deus, em sua justiça, ele vai executar o seu juízo contra os seus inimigos. Fica tranquilo. Está cantando a promessa de Gênesis 3,15. Tranquilo. O Salmo 1 já começa com isso. Por isso, o saltério inteiro vai ter essa repetição frequente. Justo e ímpio, justo e ímpio, justo e ímpio. Os que servem a Deus, os que não servem a Deus. É um eco de Gênesis 3,15. E é impressionante como as pessoas não têm dificuldade, pelo menos algumas não têm dificuldade, em ler Gênesis 3,15 e entender isso. Deus colocou inimizade entre duas sementes.
aqueles que pertencem a ele não podem ter comunhão com aqueles que pertencem ao diabo. Você entende isso, entende? Se você entende isso, fala sobre isso, pode orar nesse sentido, por que não cantar? Sendo que o próprio Deus inspirou também esse texto. Para ser cantado. Outros 2 salmos que são também simbólicos nesse sentido, são muito característicos quanto a essa questão da relação da lei, é o Salmo 19. Lá para o Salmo 19. Veja o Salmo 19. Veja aqui do verso 1 ao verso 6, no Salmo 19, o salmista, ele mostra para nós aquilo que os teólogos chamam de revelação geral. Do verso 1 ao verso 6, do Salmo 19. A revelação geral, ela é cantada pelo salmista e é enfatizada aqui. Mas do versículo 7 em diante, se você entrar no versículo 11, você tem aqui uma menção à lei do Senhor. E várias características dessa lei são mencionadas no Salmo 19, do verso 7 ao verso de número 11. Deixa eu ler aqui para vocês. Salmo 19. A partir do versículo 7, diz assim. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel, destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha como é que o Salmo 19 fala da lei do Senhor. Tudo isso daqui são títulos. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho. Tudo é a lei do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Os preceitos, o mandamento, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Tudo isso daqui são referências à lei do Senhor. E ela é descrita assim. Mais desejável do que o ouro. Que cantor, ou melhor dizendo, que compositor poderia escrever algo melhor do que o Espírito Santo com relação à lei de Deus? Mais desejáveis do que o ouro. E o outro salmo que faz isso tão bem e até de forma mais profunda e detalhada é o Salmo 119. Inteiramente é uma ode à lei de Deus. Do começo ao fim. Você já leu o Salmo 119 inteiro? Nós aqui não ainda temos ele inteiramente já metrificado, pelo que eu consigo me lembrar. Acho que ainda faltam muitas partes. Mas nós já cantamos algumas partes aqui, pelo menos 2 que me vêm à memória. E é maravilhoso, irmãos, quando a gente canta ao Senhor. E veja, do começo ao fim, versículo após versículo, versículo após versículo. O salmista não se cansa. Ele exalta a Deus pela sua lei, pela sua palavra. Quem conseguiria compor um cântico tão extenso, ao mesmo tempo tão profundo e que não é cansativo? Pode você considerar exaustivo no sentido de detalhado, mas não é cansativo para você que ama a lei do Senhor. Ou é? Cantar e ler o Salmo 119 inteiro, do começo ao fim, de forma diversificada, exaltando vários aspectos da lei do Senhor Deus. Somente um autor inspirado. Somente o autor último sendo o próprio Espírito Santo para compor algo assim tão belo, tão maravilhoso. Mas o segundo aspecto, nós veremos somente à noite, a partir daqui em diante, que é a centralidade do Messias. No Saltério, a partir dos 2 primeiros salmos, você tem o tema da Torá, da lei do Senhor, no Salmo 1, e no Salmo 2, a centralidade do Messias, com um foco no seu reinado. E isso percorre todo o Saltério. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por essa série
essa pequena série começou a ser pregada, te pedindo, ó Deus, que nos ajude a compreender e primeiro aprender, ó Deus, as riquezas, as maravilhas da tua palavra vistas aqui no saltério. Que nós tenhamos olhos abertos, iluminados por ti, para entender a tua revelação e amá-la, ó Deus. Amá-la, como os salmistas fizeram. Como, ó Deus, os teus servos no passado exaltaram a ti, cantaram ao Senhor pela beleza da tua revelação, ó Deus. Nos ajuda a compreendermos também e ela ser aplicada em nossas vidas. Que à noite, ó Deus, venhamos a dar continuidade, ouvir mais e mais sobre as partes, as características, a estrutura e a teologia, ó Deus, do livro dos Salmos. E assim conhecer melhor aquilo que já cantamos e queremos cantar ainda melhor para o Senhor. Oramos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.